Vimos até agora que quando você instala as dependências através do gerenciador Composer, ele coloca para a gente automaticamente todos os arquivos dentro de Vendor. Aí você deve estar se perguntando se é possível direcionar a instalação para um outro local ou, melhor ainda, se é possível adicionar uma simples biblioteca em algum local específico. Pois bem, é possível sim. Então, você consegue alterar o vendor, né, o vendor dir, que você, por padrão, ele é no vendor, mas você pode colocar em lib, você pode colocar em qualquer outro diretório que você queira, né, para que ele não fique mais nessa estrutura aqui de vendor. Como você pode ver aqui, existe uma configuração que você adiciona no composer.json, que é responsável por você direcionar o vendor dir. Então vamos buscar aqui, que eu não lembro ela de cabeça, e que você vai ver como é bem simples, né? Deixa eu dar um find vendor dir. Ó, basicamente, dentro de config, ou seja, você vai ter uma tag escrito config e dentro dela um array, e nesse array você vai ter a opção vendor dir, que você vai definir qual que seria o seu repositório, qual seria o diretório desejado. Então, apenas como uma simples configuração, ele seria algo mais ou menos assim, ó, que eu vou mostrar agora. Então vamos chegar aqui depois do minimum instability e seria a tag config. Config, aí obviamente que é um array, porque você pode ter várias e várias configurações. E seria aqui vendor dir. Eu vou colocar ele como lib, por exemplo. Somente para a gente fazer um teste, eu vou salvar e dar um composer update. Composer.far update. Pelo que eu lembro, ele não vai remover o diretório vendor, porque a partir desse momento eu simplesmente vou estar dizendo a ele que é para instalar tudo dentro de lib. No entanto, a vendor não existe mais referência e ele simplesmente vai manter as duas. Daí, no caso, basta apenas que você remova, né, essa pasta vendor. Mas isso ainda a gente vai confirmar assim que ele terminar de clonar. É para termos a seguinte estrutura: composer.json, depois o composer.lock, depois o composer.far, depois lib e depois a vendor por último, que ele não conseguiu remover, porque afinal de contas ele não está mais tratando a vendor. Então, apenas terminando de clonar o PHP Unit e vamos nos certificar de se é isso aí mesmo. Então, bem como eu disse mesmo, ele instalou tudo dentro de lib, né, como vocês podem ver, só que ele preservou a vendor que estava antigamente, porque ele não faz mais referência a vendor, então ele desconhece que a vendor existe, por isso você tem que remover a vendor na mão, caso você queira. Aí a pergunta, você deve precisar em algum determinado momento instalar uma única biblioteca em um ponto específico. Um claro exemplo disso é a utilização de plugins no Cake PHP na versão 2. A versão 3 já saiu, mas ainda tem muita gente utilizando a versão 2, inclusive em projetos que estão em andamento e devem permanecer por um bom tempo ainda. Então eu vou adicionar aqui uma biblioteca do Cake 2, né, que é um plugin que eu fiz para o PagSeguro. PagSeguro. Eu vou pegar a versão dev master dele. No entanto, eu preciso que ele fique na estrutura do Cake. Essa estrutura do Cake ela é um pouco diferente, porque se você instalar o plugin diretamente, ele vai instalar nesse diretório aqui. Ele virá dessa forma que ele vai criar um diretório plugin.
Então, normalmente no Cake não é somente plugin, é app/plugin. Então, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse diretório, né, já simulando como se eu já tivesse uma instalação do Cake pronta para funcionar. E vou editar o meu arquivo composer.json dizendo para ele que este plugin do Cake PHP, esse PagSeguro, ele deverá estar na pasta plugin, app plugin PagSeguro. Então, eu digo isso através da configuração extra, né, que é de fato uma configuração extra. E dentro das configurações extra, eu digo que ele tem um local de instalação diferente. Então, seria installer paths, que seria... Eu simplesmente digo, olha, eu quero que instale em app/plugin/pagseguro a biblioteca que eu já registrei previamente, andrebian/pagseguro. Então, com isso, o que vai acontecer? Então, no momento que ele for instalar essa biblioteca, né, o PagSeguro, o plugin do PagSeguro para o Cake PHP, que tá, inclusive, deixa eu corrigir aqui que está errado. Então, no momento que ele for instalar esse plugin do Cake PHP para o PagSeguro, ele vai simplesmente mandar para dentro dessa pasta aqui, e não em vendor, como ele vai, o vendor ou lib, como ele está tratando agora. Então, nesse momento, eu apenas salvo e dou o comando novamente, php composer.far install. Antes disso, vamos simplesmente nos certificar de que a pasta do plugin está realmente vazia. app/plugin. Então, perceba, ela de fato está vazia. E agora a gente simplesmente instala, aliás, realiza o update, né? Que ele vai clonar esse plugin do PagSeguro, dispondo ele na pasta app plugin PagSeguro, conforme a gente definiu no composer.json. Então perceba que ele já está clonando os installers do Composer, do PagSeguro e também o plugin. Com isso, novamente, vemos app plugin e agora temos a pasta PagSeguro. Então, apenas recapitulando, você aprendeu, né, nesse vídeo como você direcionar a sua pasta vendor para uma outra pasta e também como direcionar uma ou mais bibliotecas para um local em específico. Nesse meu caso, eu apenas direcionei o plugin do PagSeguro, mas você pode adicionar, como é um array aqui, você consegue adicionar vários e vários outros projetos, várias outras bibliotecas para qualquer lugar que você precise, né, daquela biblioteca. Então é isso e até o próximo vídeo.